Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Também vamos ver a igreja com a paz do Senhor. Vamos ouvir tudo que é louvar a Deus. Do nosso pastor Carlos. Um convite. Você que hoje é o último dia da festa. Eu quero deixar a minha lista de gratidão. Para mim foi uma honra ser convidado pelo pastor Carlos, por essa igreja, a coordenação de jovens, para estar louvando aqui. Uma alegria muito grande. Eu já quero contar um testemunho. Ontem eu estava ouvindo, contei aqui na igreja, falei que não estava bem, ouvi aqui no esforço, e hoje de manhã eu fiquei em casa, mas o esforço chegou e disse: oraram por você lá na igreja. Eu digo: eu sei, porque eu já estou bem, já estou curado em nome de Jesus. Eu vou tocar o violão, irmãos, por causa disso. Mas Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura. Glória a Deus. É um prazer rever a nossa igreja mãe, foi daqui que a gente saiu, tomando na Brasil, fazendo a obra. Prazer também rever o pastor Celício, amigo nosso, que conhecia aqui, que congregava aqui, e conhecer o seu filho, Daniel Berto, o Navinho. O Navinho é o próximo filho, né, pastor Celício? É uma bênção, foi bom vir pregar e estar aqui com vocês. Louvar a Deus pela vida dessa mocidade linda, desses jovens irmãos, desses jovens cantando, esse coral cantando. A gente não quer cantar, não, a gente quer ficar sentado ali adorando o nome do Senhor. É bênção do céu. Eu quero convidar a igreja para ficar em pé comigo. Glória a Deus. Irmãos, no final, no segundo louvor que a gente vai encerrar, ele é um louvor que a gente teve no escola bíblica dominical que falou sobre Voz da Verdade, que falou sobre o unicismo. Mas eu quero dizer para a igreja: Voz da Verdade pode ser unicista, mas eu não sou unicista. Essa igreja não é unicista, conhece e confessa a Santíssima Trindade. E a letra do hino também não é unicista. A letra do hino é bíblica, é projeto no deserto. E nós vamos cantar projeto no congresso. Não é mesmo, pastor Carlos? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Se a vitória não chegou, pode chorar, chore aos pés do Salvador. O crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Se a vitória não chegou, olha os pés do Salvador, o crente não chora em vão, Deus estende a sua mão, meu irmão, pode chorar. Glória a Deus, exalta o nome santo do Senhor. Cuidado ao alçar os pés, ao ouvir Jesus falar, humilde para exaltar você, sincero em cada gesto, em cada olhar. É assim, o crente que é fiel, ajoelhado, calado, humilde e sincero. É assim pra chegar no céu, pra chegar no céu, sempre lutando
confiar, desanimar. É assim, o crente que é ajoelhado, calado, humilde e sincero. É assim, assim pra chegar ao céu. Sempre lutando, sofrendo, parando o inteiro. Você sabe correr o grupo comigo agora, em nome de Jesus. Estava por perto, não tinha nome pra ser, porque estava com ele. Para esse o povo entrei no congresso e não havia doente, não havia no céu, matava a fome daquela gente. As roupas nunca mereciam, nada não terminar pelo caminho que seguia. Que Deus é esse que está no prédio, que fez você pra certo no congresso? Que Deus é esse que está no teto, que fez você fazendo no congresso? O povo entrei no congresso, a nuvem estava por perto, não tinha fome em descer, você estava com ele. Então havia doente, manda que vinha do céu, matava a fome daquela gente.
E adoramos ao Senhor. Aleluia. Meus amados, o tempo aqui já está encerrando a primeira parte do culto. Já vou chamar aqui a irmã Ana Clara. Essa é disseram que é a Souza. Ana Clara Souza, Clarinha está com a oportunidade nessa noite. E novamente, 2 vezes aqui no ponto. De novo. E a produção pediu para avisar. Não esqueçam, sábado tem congresso ainda na Agrovila 7. Amém? Falei de vocês, ó. Tá aqui, ó, avisa. Pra eles não esquecerem. Tá avisado no nome de Jesus. Isso mesmo. Enquanto a irmã Ana Clara vai louvar o Senhor, estaremos contribuindo com nossos dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. A você que é visitante, amigo, não se acanhe, não fique tímido. Aqui é só para os membros da igreja e voluntários. Amém? Ana Clara, para a oportunidade. Aleluia. Cumprimento a igreja para aparecer. Amém? Amém. Louva a Deus com o hino bem conhecido dessa igreja que me ajude no caminho possível juntamente comigo. Estou no meu jardim. Abre meu coração, minhas raízes, minhas almas, toda de adoração. Senhor, quero que os meus olhos meu amor, não quero que me se perca. Desejo te adorar. Seu nome me resguarda todos os dias. No meu jardim, minhas raízes, minhas Senhor, quero que os meus olhos vejam meu amor por ti. Não quero que me se perca. Desejo te adorar.
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Grupo Madec, louvando seu último louvor dessa noite, o segundo louvor ao Senhor. Logo após, nós estaremos entregando ao preletor dessa noite. Madec, oportunidade. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. está voltando com uma geração que carregada e não cessa a adoração. Mesmo em meio às lutas, não se deixa abalar. Firmado em oração e não olhar pra trás. As coisas que ficaram para trás. Prossigo, prossigo, com o coração disposto à vontade do meu Pai. Prossigo, prossigo, esquecendo muitas coisas que ficaram para trás. Prossigo, prossigo, com o coração disposto à vontade do meu Pai. Prossigo.
Aleluia! Meus irmãos, já estamos finalizando essa primeira parte. Eu gostaria de convidar aqui meu pastor, meu pai, para fazer essa oração para o preletor. Alguns confundem que é irmão, alguns gêmeos, algum mais novo, outro mais velho, é pai. Deus abençoe, faça essa oração. O preletor já está com a oportunidade de seguir. Amém. Pai dos amados. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor uma vez mais por estarmos aqui reunidos nesta noite, nesse congresso. Ó eterno Deus, neste momento, pode estar agora, Pai amado do céu, ministrando a Tua palavra. Venha falar conosco nesta noite, venha usá-la como o Senhor tem usado, Senhor. Fala com a Tua igreja, nós assim oramos e assim já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, meu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te, louvar em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra queremos o teu nome. E agradecer-te por dar em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos tomar os nossos assentos. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui neste encerramento. Não sei como falei, que amanhã eu tenho que retornar e sábado tem que estar aqui de novo, né? E é bom ir se acostumando, porque não é não, pastor? É bom ir se acostumando, porque o Senhor recebeu uma proposta forte. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos e das nossas irmãs. Muito obrigado pela recepção. Esses 2 dias foram maravilhosos, mas fomos tratados ali, foi vida de Deus. Pastor Edmilson, Deus abençoe, sua esposa, Gabriel, Davi. Meu Davi, não fique chateado comigo não, você perdeu para mim no viu? Aleluia. Todos esses obreiros, vocês são bênçãos de Deus. Inclui José Elton, Deus abençoe. Quem está comigo diz amém. Amém.
Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem os outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Aleluia. Se puder me permitir fazer uma simples alteração no tema, nós iremos dizer alistados para este tempo. Aleluia. No 3, a Almadec vai falar bem muito junto com toda a igreja. Alistados para esse tempo. 1, 2, 3. Alistados para esse tempo. Mais uma vez. Alistados para esse tempo. Aleluia. O apóstolo Paulo, este conhecido como apóstolo dos gentios, Paulo, sem sombra de dúvida, é uma das histórias mais bonitas que nós lemos na Bíblia. A Bíblia nos mostra que Paulo era antes um perseguidor por conta da sua análise incorreta e equivocada que ele fazia acerca da lei. A Bíblia diz que Paulo é um homem muito inteligente. Inclusive, foste instruído aos pés de um dos maiores doutores da lei da época, a saber o seu nome, Gamaliel. A Bíblia nos diz também que Paulo ele tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E Deus fala acerca de Paulo que este era um vaso muito importante para a sua missão. A partir desse momento, Paulo ele adentra ao ministério como missionário. Barnabé apresenta Paulo e defende Paulo por conta da insegurança dos demais apóstolos, por antes ser ele um perseguidor do povo de Deus. A partir de certo momento, Paulo ele investe em uma viagem missionária junto a Barnabé. Repete-se uma segunda viagem, e é nessa segunda viagem, nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo passa numa cidade chamada Listra. É nessa cidade que ele conhece um jovem por nome de Timóteo. A Bíblia fala que Timóteo era filho de uma mãe judia crente e de um pai grego. E em Listra e Icônia, o testemunho de Timóteo era muito bonito, a ponto de que as outras pessoas testemunhavam acerca da pessoa que Timóteo era. Paulo, no seu crescimento ministerial, Paulo, sem sombra de dúvidas, se eu falasse a qualquer um jovem pregador, qualquer um dos pastores, presbíteros, diáconos, qualquer pessoa que queira seguir o ministério, se quisesse ter um mentor, sem sombra de dúvidas, queria ter sido mentorado por Paulo. E Paulo passa a mentorar este jovem Timóteo. É no final da sua jornada que tanto a segunda epístola a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. No capítulo 4 é que tem aquele versículo tão famoso quando ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo ele estava sendo prisioneiro em Roma e ele testifica a Timóteo o quão ele se sente abandonado pelos que outrora fora os seus irmãos, que cada um se preocupou com as suas vontades pessoais.
Mas ele diz que está sendo assistido por Cristo. E ele tira essa segunda epístola para trazer orientações ao jovem Timóteo. No capítulo 1 desta carta, ele fala a Timóteo que observa que existe em Timóteo uma fé não fingida. E essa fé não fingida antes habitou na sua avó e também na sua mãe, Eunice. Paulo, quando ele fala a Timóteo que ele sente que a fé de Timóteo é uma fé não fingida, se seguirmos a lógica, seja aristotélica, terrena, qualquer tipo de lógica, se ele disse que há uma fé não fingida em Timóteo, é porque naqueles tempos existia uma fé fingida. Aqui em Serra do Ramalho, na Agrovila Nova, eu sei que não tem, mas lá na região de Irecê, tem pessoas que praticam uma fé fingida. Pessoas que parecem ser, mas não é. Pessoas que falam e não vivem. Pessoas que aparentam por fora, mas por dentro não é nada daquilo que mostra por fora. Lá também tem pessoas que cantam o que não vivem, pregam o que não fazem. Mas eu sei que no meio da UMADEC tem uma juventude que, assim como Paulo via em Timóteo, Gabriel e Wagner também vê, o pastor Carlos Silveira, que há uma fé legítima e verdadeira, que ela não se revela apenas no encerramento desse congresso, mas ela se mostrará amanhã na escola, ela se mostrará dentro de casa, ela se mostrará na faculdade, ela se mostrará pelas ruas, ela se mostrará na Agrovila 7, na 10, na 11, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, no Brasil e até os confins da terra, pois no meio da UMADEC, a fé que habita nestes jovens é a fé que habitava em Timóteo. Aqui não há mentira, aqui não há promiscuidade, aqui não é o que está por fora, aqui a verdade se revela na fé. É legítimo. E as instruções que Paulo vai dando a Timóteo. Ainda no capítulo 1 ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Eu não me envergonho daquilo que vivo. Eu não me envergonho daquilo que prego. Eu não me envergonho da camisa que uso. Eu não me envergonho de carregar esta Bíblia. Eu não me envergonho de ser diferente. Eu não me envergonho de dizer que sou cristão, porque existe também certas pessoas que você passa na rua e você diz: Pai do Senhor. Aí ela diz lá para cá: sim, Senhor. Senhor, baixinho, abaixa a cabeça. Tem pessoas que caminham dentro da escola, nas ruas, e parece que sentem vergonha de mencionar este evangelho que carrega. Mas eu sei que aqui também em Serra do Ramalho existe uma geração que se levanta para dizer: eu não tenho medo de dizer que congrego na Assembleia de Deus, que sou crente, que a minha vida é diferente, as músicas que escuta é diferente. Eu sei que tem um povo dentro da Assembleia de Deus que ainda tem prazer de usar saia comprida, que ainda tem prazer de orar nas madrugadas, que ainda tem prazer de dizer que serve o nome santo de Jesus. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, enquanto alguns se envergonhavam de dizer que serviam ao Jesus que morreu. Paulo sabia que o Jesus dele havia morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha você aqui, fruto deste Evangelho. No capítulo 3 ele diz a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Os homens se tornariam presunçosos, amantes de si mesmos, mentirosos. Na continuação do 3, no versículo 10, a seguir ele diz: tu, porém,
Permanece naquilo que fostes inteirado e aprendestes através das Escrituras. O que Paulo está falando para Timóteo é que em 2026 se levantariam pessoas, jovens, que tudo que eles teriam por prazer seria vaquejada, cerveja, droga, maconha, cocaína, prostituição. Se levantaria um povo adúltero, mentiroso, fofoqueiro, e muito seria esse povo dos últimos tempos. Só que também Paulo fala a Timóteo é que apesar de no mundo haver este povo lançado nas mãos de Satanás, tu porém o Madec, tu porém membro da Assembleia de Deus de Serra do Ramalho, tu porém crente, permanece naquilo que fostes inteirado. A palavra de Deus é fiel e ela diz que pecar ainda é pecado, que mentir ainda é errado, que fofoca não é coisa de cristão. E se quiser fazer parte dessa igreja, você precisa entender que você não foi chamado para ser igual ao mundo, foste alistado para ser diferente. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Eu não sou de fazer isso. Diga para ela: você foi alistado para ser diferente. Pouco me importa se lá fora tem gente que fica, aqui dentro a gente não fica. A gente namora, noiva, casa. Não me importa se lá fora tem gente que rebola e tem gente que dança música funk. Aqui não, aqui a gente pula na presença de Deus. Pouco me importa se lá fora tem gente que adultera. Aqui não, aqui a gente é fiel até o fim. Eu fui chamado para ser diferente. Tu porém, se amarra na palavra, se amarra na palavra. Seja diferente. Ele diz mais: fuja, no capítulo 2, dos desejos da tua mocidade. Fuja, abre fora, sai. Oh Jesus, meu Deus. Não deixa os desejos da tua mocidade te dominar. Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando para mim e para você que existiriam momentos que talvez Timóteo fosse se sentir fraco. Eu não sei aqui, mas eu sei que onde eu congrego e onde eu já congreguei, é normal um dia você vê alguém portando esse microfone e está numa bênção, e depois você procura pela pessoa, cadê? Se enfraqueceu, sumiu. É normal, eu já presenciei pessoas que participaram do congresso em um ano. Aqui não vai acontecer, mas eu já vi. No outro ano, cadê a pessoa? Subiu. No meio do percurso, algumas coisas aconteceram, a fraqueza sobreveio e o inimigo conseguiu de alguma maneira desvirtuar a pessoa do propósito. Aí Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, se de sobretudo em alguma maneira, em algum momento a fraqueza te sobrevier, deixa eu te dizer uma coisa: o whey protein, ele é bom para fortificar o músculo. Deixa eu te dizer uma coisa: a academia fortifica a musculatura, mas se você quiser adquirir força para vencer o maligno, aí você precisa recorrer a uma coisa. E que coisa é essa, pregador? Aí você precisa se lembrar da graça, porque a graça não é apenas favor imerecido, é aquilo que eu me recordo, que já disse o profeta
Isaías que ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo está falando para Timóteo: quando a fraqueza se bater na sua porta, lembra que a cruz mais pesada levou Jesus. Como as pessoas entenderam, ele já tomou sobre si as suas angústias, ele sabe das tuas fraquezas, ele já levou sobre si o peso do pecado. Aí Paulo também diz que a cédula que antes era contra nós, ele agravou na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu acesso para entrar na presença dele. Você é livre para entrar. Entra no Santo dos Santos. Entra, aqui não fraqueza espiritual, aqui não morte espiritual, aqui não morte espiritual, aqui tem vida, aqui tem força, aqui renovo, aqui batismo do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, recebe força. Sofre, pois, comigo as aflições. Versículo 3. Como bom soldado. Sofre, pois, comigo as aflições. Como bom soldado. É porque me parece que nos iludiram e nos enganaram ao pensar que no dia que tu levantou a tua mão, tu foi chamado para viver no resort. Aqui é algo inclusive. Você aceitou Jesus e agora tudo vem sobre ti de maneira dada. Tu não tem mais obrigação a não ser estar aqui na terça, na quinta e no domingo, porque você agora aceitou Jesus e não precisa se fazer mais nada, porque o teu nome foi escrito no livro da vida. Basta agora curtir o momento e esperar a vinda de Cristo. Só que Paulo mostra diferente para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, mas não é como alguém que está no resort, é como um soldado. Paulo está falando para Timóteo que no dia que ele aceitou fazer parte da UNADEC, ele não foi apenas chamado para ser salvo, não apenas, mas ele foi também alistado para fazer parte de um exército. Ele foi também convocado para planejar uma guerra. Ele foi também convocado para fazer parte do exército. E existem no mínimo 5 coisas que o exército da UNADEC terá que fazer. Todo o exército, seja dos Estados Unidos, de Israel, da Ucrânia, da Rússia, da China, eles possuem estratégias. As estratégias de guerra são 8, mas eu falarei de no mínimo 5. A primeira é que todo o exército possui objetividade. Ninguém entra numa guerra se não tiver um objetivo. Guerra não é entretenimento. Guerra custa dinheiro, custa vida e custa caro. Se alguém entra numa guerra, entra com objetivo. E o problema da nossa geração é que parece-se que o objetivo foi perdido ou foi esquecido. O exército de Cristo na terra veio e foi colocado neste mundo, mas ele não é daqui. E se eu pudesse definir o maior objetivo da igreja, é vencer o inimigo, para um dia ser salvo e morar na glória. Estou mentindo? Quem concorda diz
Amém? Só que nesse processo de salvação, a soteriologia, o estudo acerca da salvação, eu definiria que existe no mínimo 3 etapas para alcançarmos a salvação. E elas se dividem em passado, presente e futuro. No passado, justificação. Repita comigo, justificação. Por que no passado justificação? Porque quando Adão e Eva caíram no Éden, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos destinados ao inferno. E o primeiro passo para que nós pudéssemos alcançar a salvação foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado no Gólgota, ele pagou o preço que deveria ser pago e nos resgatou e nos tirou do aprisco de Satanás para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Por isso nós fomos justificados. Vou pular para o futuro e depois eu falo do presente. No futuro, glorificação. Repita comigo, glorificação. Mais alto, glorificação. Quando formos resgatados por Cristo, a Bíblia diz que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos com Cristo nos altos. Iremos morar com ele na glória e seremos glorificados. Receberemos vestes brancas e teremos um novo nome. E esse processo se chama de glorificação. Só que no intervalo entre a justificação e no passado e no futuro a glorificação, existe um processo presente. E aqui onde está o problema maior, que tem muita gente que não será salva por conta do processo presente. Eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Eu vou falar bem baixinho e você vai repetir. No passado, glorificação. No futuro, justificação. E no presente, santificação. O exército de Cristo na terra, a UNADEC, quando foi alistada para guerrear, ela precisa entender que pouco importa 30, 40 anos, 50 anos de crente. Se o pai é crente, se a mãe é crente, se é filho de pastor, pouco importa se você cresceu aqui, se usou roupa comprida, pouco importa se não botava brinco na orelha. O que importa é se existe santidade na tua vida, pois só encontrará Cristo aquele que entende. Eu fui chamado para viver em santidade. Se a guerra está travada, eu não me renderei ao inimigo. Eu vou batalhar, 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 mas ele não me tira da presença. Sangue, 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 sangue. Aí Pedro diz: em toda vossa maneira de viver, pois assim como é santo aquele que nos chamou, importa que tu seja santo, santo, são santos. 10 segundos para os santos adorar. Você tem objetivo, não é à toa, não é por boniteza, não é para se aparecer que tu chegou até aqui. E deixa eu te dizer uma coisa: o maior momento da guerra não é agora, é quando esse congresso termina e na segunda-feira Satanás vem com sapato de algodão. Olha ele te mandando mensagem no WhatsApp, olha ela pedindo para te seguir no Instagram, olha o site batendo no teu celular, olha a vontade batendo na tua cara. Só que você entendeu, eu vim descer para liberar sobre a tua vida a santidade, recairá sobre ti, o inimigo não te tirará do fogo. Guerreiro, 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 recebe força, é treinamento nessa noite.
É o princípio da ofensividade, que se resume na iniciativa. Por que Donald Trump lançou um míssil para matar ali também? Ele precisava dar um recado. Ele precisava mostrar o poder. E esse princípio chama-se de ofensividade. Porque se eu não revelo o que eu tenho de poder, o inimigo cresce. Se eu não mostro o que eu tenho de ferramenta, se eu não envio os porta-aviões para Israel, para que o Irã visse que a força do exército estadunidense, junto com a força do exército de Israel, era grande. Se ele não mostra a força, o inimigo cresce e invade e pega de surpresa. Mas me parece que Jesus já tinha falado algo do tipo, porque certa vez, conversando com Pedro, ele fala a Pedro e aos discípulos: quem vocês pensam ou quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que é João Batista, que é Moisés, que é um dos profetas. Mas e vocês? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala para Pedro: disseste bem, mas isso não partiu de ti. Aí ele libera para Pedro e para os discípulos um versículo poderoso que nós mencionamos diariamente, mas parece que não entendemos e compreendemos o significado daqui. Jesus diz para Pedro: tu és rocha pequena, tu és pedra pequena, pedra pequena. Aí ele fala: sobre esta rocha, apontando para si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Segundo o teu glória que eu vou falar, e ao final, quando você entender, você vai dar um brado bem grande de vitória. Porta não é ferramenta de ataque. Eu nunca vi alguém atacar alguém com uma porta. Se tem porta na tua casa, não é para proteger o que está do lado de fora. Porta é para proteger o que está do lado de dentro. Então, se tem porta, tem portão. Porta é ferramenta de defesa. Ninguém usa portão para atacar. Jesus está falando para os discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Você não entendeu o que Jesus estava falando? É que não é o inferno que ataca a igreja, é a igreja que ataca o inferno. Não é isso do inferno que vem para atingir a igreja. É esse congresso que está mandando uma rajada de mísseis em direção às portas do inferno. À medida que tu adora, à medida que tu adora, o inferno vai perder a batalha. Libera, ataca. Não é o inferno que ataca teu casamento, é teu casamento que ataca o inferno. Não é o inferno que ataca teu ministério, é teu ministério que ataca o inferno. Não é o inferno que ataca o Matek, é a Umatec que vai marchar e vai chegar de voadora nas portas do inferno. Cadê quem entende? Cadê quem entende? Incomoda essa pessoa que está nos ouvindo. Diga: nós seremos ofensivos. Repete bem alto: nós seremos ofensivos. Ele não te deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Para de pensar que é ele atacando e você se esquivando, que é ele atacando e você chorando, dizendo: pastor, a guerra está travada e eu só estou me defendendo. Ele já te deu a ferramenta. Bota o joelho no chão e a cara no pó. Resistir ao diabo e ele vai fugir. Ele corre, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, laço de morte,
ansiedade, eu te chamo pelo nome, depressão, bate em retirada, agora, seja liberto, seja liberto. A igreja está guerreando, vidas serão salvas, pessoas serão impactadas, nós marcharemos hoje aqui. 20 foram batizados, é um recado para Satanás, a igreja não vai parar. A igreja não para. A igreja não para. 3. Princípio da massa. Não é massa de coxinha nem de pastel. Massa fala de densidade. O exército maior, ele tem mais favoricidade a vencer. Por isso que no período da guerra, nos dias de Israel, era comum fazer a contagem do povo, para você ver o tamanho do exército, para saber o tamanho da força. Quanto maior fosse o exército, mais chance teria o exército de vitória. Nos dias de hoje é da mesma forma. O exército maior, que tem mais soldados, que tem mais ferramentas, que tem mais armas, que tem mais tecnologia, que tem mais recurso financeiro, é o exército que vence. Por isso que nos estudos da guerra, todo mundo procura crescer o seu exército, fazer aliança com outros exércitos, para mostrar poder e ter mais chances de vitória. Só que me parece, quando eu leio a história dos juízes, que Deus trabalha diferente. Porque certa vez um homem por nome de Gideão foi chamado por Deus para pelejar uma guerra. O exército de Israel já era menor em relação ao exército inimigo. A Bíblia diz que quando se levanta a convocação, 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Na ótica humana, era menor do que o exército inimigo. E Israel já estava favorável a perder com 32.000. Só que Deus manda um recado para Gideão dizendo: faz descer o povo às águas. Para quê, Senhor? Para que nós possamos procurar mais pessoas? Não. Para que você observar primeiro, manda voltar os covardes e medrosos, corrigindo. Quando Gideão manda voltar os covardes e medrosos, a Bíblia nos fala que 12.000 já volta de cara. Nós vemos também Deus dizer a Gideão: faz descer o povo às águas. Quando o povo desce às águas, nós vemos também mais uma lapada indo embora. Eu sei que fica 300 homens na ótica humana. Aí é que estava perdido a peleja. Porque se o princípio da massa diz que quanto mais gente, quanto mais força, quanto mais recursos, melhor é para vencer. Aí Deus diz: o meu exército não luta com forças humanas, meu exército não luta com forças naturais, meu exército não luta com quantidade, meu exército luta com um general de guerra que é maior. Porque se o exército vencesse pelas suas forças, eles diriam: foram nós que demos a vitória, porque o nosso exército é preparado. Aí Deus diz: deixa eu te dizer uma coisa, não é o teu diploma que vai te fazer vencer, não é o teu recurso financeiro. Aí alguém diz: mas ele não tem conchave com o prefeito, não tem deputado, não tem vereador, ele não conhece alguém que possa levá-lo. Aí Deus está dizendo: quem eu alisto não luta com força humana, sou eu quem coloco o nome dele lá, sou eu quem apresento ele, sou eu quem levanto ele, sou eu quem preparo ele. Cadê aqueles que entendem? Adore comigo. É ele quem te apresentará, é ele quem vai te levar lá. Aí você me diz: mas o médico disse que não tinha mais jeito, o irmão me falou, sofreu um AVC. Aí o médico disse:
você não vai mais andar e não vai mais falar. 3 meses se passaram, olha ele falando e ele andando. Aqui não é a força humana que trabalha, aqui quem trabalha é o general de guerra. Ele vai na frente, ele vai na frente, faz barulho. Mais uma vez, incomoda a pessoa que está do seu lado. Eu prometo que é a penúltima vez que eu faço isso. Diga para ela: não é você, é ele. Não é você, é ele. Não é você, é ele. Está pensando que é a tua força que vai fazer você vencer o inimigo? Não, 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 não. É o Espírito Santo de Deus na tua vida que vai te dar vitória. Crente cheio não perde batalha. Crente cheio não perde peleja. Cadê os crentes cheios? Eu estou sentindo graça nesse ambiente. Eu estou sentindo graça nesse ambiente. Aqui é o QG de Cristo, o quartel-general de Deus. Ele está forjando os soldados, ele está preparando os soldados. Ao término desse culto, sua vida jamais será a mesma, porque você se posicionará dentro da tua casa, você se posicionará dentro da escola, na faculdade, no trabalho. Você vai chegar em casa diferente, você vai chegar em casa cheio, transformado. É guerreira, é guerreiro, é guerreira, é guerreiro. Economia de forças. O exército que luta, ele faz de tudo para não gastar forças desnecessárias. Para você ter ideia, um míssil dos Estados Unidos chega a custar 3 milhões de dólares. Quando o Irã levanta um drone de 30 mil dólares, para interceptar um drone de 30 mil dólares, às vezes é preciso lançar 1 ou 2 mísseis, gastar de 3 a 6 milhões de dólares para interceptar um drone. Nenhum exército trabalha gastando forças desnecessárias. Tudo é caro, custa dinheiro, custa vida. O que todo exército busca ser é preciso. Ali Camei acordou numa manhã de sábado e um míssil atingiu e morreu. Foi força bem direcionada ao alvo. Mas muitas das vezes, no exército de Cristo, existem pessoas que estão gastando força desnecessária. Porque parece que estão pensando que o alvo é outro. É gente que ataca pastor, é gente que ataca líder, é gente que ataca o jovem do lado, o irmão que você viu a mão, que você viu o cabelo, desafinou. Misericórdia. Falou errado, você viu. É exibido, é amostrado. E fica gastando forças com o alvo errado. Fica gastando energia com o alvo errado. E se esquece que o irmão, o pastor, o líder, batalha no mesmo exército que você. Tem gente que pensa que a guerra é contra o marido, que a guerra é contra o filho, que a guerra é contra o pai, que a guerra é contra a mãe. Só que a Bíblia é perfeita porque tudo ela nos ensina. Aí a Bíblia diz: a nossa guerra não é contra a carne e nem sangue. A nossa guerra é contra potestades, a nossa guerra é contra o inferno, a nossa guerra é contra o inimigo. Deixa eu te falar uma coisa:
enquanto você estiver gastando força para guerrear contra o teu irmão, para guerrear contra o teu pastor, para guerrear contra a liderança, me desculpa ser sincero em te falar, vai morrer na peleja e vai ficar para trás. Mas quando você entender que a guerra que está travada, ela não é física, ela é espiritual. Quando se levantou esse congresso, potestades do inferno se levantaram para dizer: não vai acontecer, não vai dar certo, eu vou tentar de toda forma, ela não chega lá, ele não chega lá. Ele tentou te tirar do foco, ele tentou te tirar da presença, só que Satanás fica furioso, porque olha você aqui sendo cheia para guerrear contra ele. Seja cheio mais uma vez, seja cheio mais uma vez, faz barulho comigo. Quem é de guerra entra nessa guerra, quem é de peleja entra nessa peleja. Satanás perdeu quando ontem uma jovem foi batizada no Espírito Santo. Satanás perdeu quando alguém pegou nesse microfone. Satanás perdeu quando alguém foi renovado. Satanás perderá quando alguém se entregar a Cristo. No final desse culto, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, porque todas essas coisas somos mais do que vencedores, Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedor. Aleluia. A última, para nós encerrarmos. Ai, decadabacarraçu. Terreva rassé, iricandabacarrassé. Por último, todo exército possui unidade de comando. Ninguém toma decisão no exército porque quer. Não é um soldado que decide, vou atacar. Não é um soldado que escolhe, vou para a direita. Não. O exército possui hierarquia. Desde o soldado raso até um general, um coronel, todo mundo tem uma função no exército. E todos respondem para uma unidade de comando. Sabe por que tem muita gente quebrando a cara? Pergunta-me. Por que, pastor? Já me consagrei, não sou pastor não. Por que, pregador? Pergunta, pode perguntar. Por que, pregador? Porque tem muita gente quebrando a cara, eu vou te dizer. É porque tem muita gente que acha que auto se domina e que no exército tem autoridade para dizer para onde vai, por quem anda, quem ataca, se vai, se fica. Aí o general diz: direita vou ver. A pessoa desconectada do general vai para a esquerda. O general diz: esquerda vou ver. A pessoa desconectada do general vai para a direita. O general diz: sai. A pessoa fica. O general diz: fica. A pessoa sai. O general diz: defesa. A pessoa ataca. O general diz: ataca. E a pessoa defende. Isso significa falta de conexão com o general. Não ouve a voz do general. Não ouve a voz do general. Não ouve a voz do comandante. Não ouve a voz do dono do exército. Mas há uma década a igreja em Serra do Ramalho vai entender que aqui quem manda não é você. Quem decide não é você. Você é apenas um soldado raso do exército. Aqui quem comanda é o general dos generais. É ele quem diz a tua direção. É ele quem manda. É ele quem desmanda. Se ele mandar você sair, você sai. Mas se ele falar que é para ficar, você fica. Se ele mandar se aproximar de alguém, se aproxima. Mas quando ele falar para se afastar, se afasta. Se ele mandar pedir casamento, pede. Mas se ele ordenar para terminar o relacionamento, termina. Porque se você for, vai
Jesus, 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 toca de pé. Alguém me ajuda. Tu me declarar a carraça de barra, tu me declarar a carraça de aiabas. Tu me declarar a carraça de aiabacadaca. A convocação vai ser agora. O general vai chamar. O general fala, pastor Carlos. Aí ele diz as ordens. O general fala, pastor Senilson. Aí ele diz as ordens. O general fala, pastor Edmilson. E ele diz todas as ordens. O general fala, pastor José Eldo. E ele diz as ordens. O general fala, Gabriel. Aí ele diz todas as ordens. O general fala, Wagner. Ele diz as ordens. O general fala, João. As ordens. Maria. As ordens. O Cadê os soldados? Cadê os soldados? Cadê os soldados? Mas, guerreiro, com as tuas forças, não chega a lugar nenhum. Mas é ele que está lutando. Entra. Eu vou lutar, guerreiros. E eu tenho fé para crer que o Espírito Santo vai descer comigo. Eu concluo. Eu conto 2. Olha para a fé. Eu conto 3. Ai, eu conto 4. Eu conto 5. Eu conto 6. Eu conto 7. Ai, eu marco 10. Eu conto 8. Espírito Santo opera. Eu conto 9. Desce agora sobre a tua igreja. Ele vai tocando aqui. Vai tocar lá atrás agora. Recebe aí embaixo. No meio da igreja embaixo. Aqui na frente embaixo. Hoje todo mal vai cair por terra. A aldeia que está na guerra. O que eu quero é renovo pra te sentir de novo. Se entrega ao progresso, termina hoje. Vai ficar de boca calada e vai sair da forma que entrou, ou vai sair diferente. Quebra o vaso, passa com aquela mulher que os discípulos estavam na casa, mas nunca entregaram para Jesus o melhor. Ela pegou seu vaso e ela preparou, quebrou aos pés de Jesus. Entrega agora a oração, vai levar para casa, não. Derruba agora. Tem gente chorando, tem gente sendo cheia. Entrega. Mostra o barulho do teu nome. A medida que você adora, vai se demônio, cara. Abraça Jesus. Abraça ele. Se sentir de entregar, entrega pra ela agora. Ora por ela. Deixa eu ver o barulho do teu nome. Baixe uma mão. Olha pra isso, olha o barulho dos guerreiros. 30 segundos pra você mostrar a força do exército.
Seja cheio. E toca-me. E tem mais um passo darei. E toca. E graça é essa. Isso é que é assim. Senhor, eu não posso deixar de fazer um convite. O meu amigo João Gabriel foi quem falou aqui. Ele já deu papo. Tem alguém que chegou aqui e não foi nenhuma nem duas pessoas que já se assentou nesse banco, que já fez parte dessa casa e que o coração está ardendo desde o começo deste culto. Chegou tua hora. O Pai convida. Vem para Jesus. Ele te chama. Cada primeira pessoa que vai aceitar Jesus hoje, para de perder tempo distante da presença, você não é nada. Ele te chama. Aceita Jesus. Aceita Jesus agora. Procura essa pessoa aí. Ajuda ela. Essa pessoa que está afastada. Essa pessoa que ainda não serviu a Cristo. E ela precisa renovar a aliança hoje. Ela precisa se entregar hoje. O Pai te espera. O Pai te espera. O Pai te espera. Se entrega agora. Levanta a tua mão que nós vamos orar por você. Até quando serás tu, escravo de Satanás? A hora é a hora de se render. Levanta a tua mão que nós vamos orar a primeira pessoa para Jesus. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Levanta a tua mão, se entrega. Para a festa ficar perfeita, só falta você se entregar. A hora é agora. Aceita. 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 A igreja clama federal de cada bagaço. Aquilo que estiver impedido vai ser quebrado agora. Federal da cama da bagarraço. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém te feriu, se alguém te disse que você não importa, que você não é especial, Jesus manda te dizer: você vale muito para mim. Eu te amo e eu te espero debaixo do saber. Tem lugar na mesa.
agora, e já seja renovada agora, seja renovada agora, isso é mais pra frente, libera agora. Segunda pessoa, a primeira corajosa já veio. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Chegou aqui. Chegou mais uma pessoa aqui. E a condenação do positivo. Satanás perdeu mais uma vez. Perdeu. Faz barulho, faz barulho. A mesma pessoa. Aconteceu. 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 Vai chegando mais um ali! Vai chegando mais um ali! 3 pessoas se renderam! Cadê a quarta? Cadê a quarta? Ainda tem lugar! Ainda tem! Se não espere imagem do Senhor, não chore se ainda não. Parece que vem mais uma ali. Você é Senhor, mas para o que aguarda. Não vai Jesus de novo. Ainda tem lugar pra quinta. Ainda tem lugar pra quinta. Vem, vem, vem. O Pai te espera. Em teus braços. Vem agora, vem agora. Filho amado, como está? E ele canta comigo assim, dizendo, vem. Canta comigo dizendo assim, dessa forma, fala assim, ó. Vai. Vem, filho amado, vem. Como você diz? Como está? A igreja toda cantando que vai vir mais alguém. Vai. E vem, filho amado, vem, como estás? Até quando vai falar? É porque eu caí, ele me rejeitou, ele não me aceita mais, porque eu sou impuro, eu bebo, eu fumo, eu uso droga no recado. Canta aí, o recado, vai. Fala pra ele, escuta, isso é pra você. Vem, filho amado, como está? Ainda tem uma pessoa que vai vir. Vem, filho amado, vem, como está? Eu vou te dar 5 segundos. A oportunidade é essa. Vem. A igreja continua cantando. 2. Enquanto você canta, as cordas são quebradas. Enquanto você canta, as amarras estão sendo quebradas. Todo impedimento vai por terra agora. 4. Vai acabar o tempo. Vem. Filho amado, vem, como está? 5. Levanta a mão e vem. Levanta a mão e vem. Tira a força da fraqueza e vem. Se entrega, ora agora. Se entrega. Se não virar, glória a
agradeço a minha oportunidade. O pastor estará orando. Obrigado por essa oportunidade, Madeca. Esteja em oração, nós estaremos retornando. Foi um prazer estar aqui. Se a igreja me aceitar me tocar outras vezes, eu tenho prazer em voltar. Glória a Deus. Pastor Cedilson, vamos orando ao Senhor. Glória a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Ti pela oportunidade, Senhor. Sabe que o nosso coração está alegre, está feliz. Por esse pai, por essa mãe, porque está vendo o seu filho, a sua filha, Senhor, retornando a esse santuário para fazer parte desse pelotão, desse batalhão, Senhor. Eu quero te fazer, Senhor, um pedido especial nessa noite. Ó Deus, não permita, meu Pai, que as aves do inimigo venham arrancar esta palavra do coração dos teus filhos, Senhor. Pai, dê força para essas pessoas continuar na jornada. Ó Senhor, escreve o nome delas no teu livro, Senhor. Abençoa de forma maravilhosa, que elas possam ser disciplinadas, orientadas, que elas venham ser uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Gratidão a Ti por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida desses jovens da Madeca, meu Pai, que realizou esse congresso e que deu a oportunidade para essas pessoas voltar, Senhor, a congregar novamente. No nome do Teu Filho amado, Senhor, protege os Teus filhos, guarda nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Tudo que ocorreu aqui, Senhor, é para a glória e a honra do Teu nome, Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, pode sentar. Libera esse primeiro banco aí, meus irmãos. Vocês aí, deixa de sentar e vai tomar o nome. Amém. Senta um pouquinho, irmão. 3 minutinhos, nós já vamos abusar do tempo. Amém. E esse tempo é o tempo para tomar o nome dos nossos conselheiros que conciliaram. Amém. Nosso irmão João Antônio Federação estará viajando na madrugada para o Piauí, está precisando de irmão que ore a seu favor. Atenção, irmãos, lá da Agrovilha 7, fui sorteado a família em evidência aqui de manhã no campo, quem sabe? A igreja do céu não? Irmãos, lá da congregação também tem a família evidência local, e eles sortearam lá avisando que vão orar a nossa irmã Maria Granja. Amém? É a irmã que foi sorteada lá. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar aqui sobre isso aqui, ó. Nós estamos na nossa escola dominical muito abençoada. É uma escola em destaque aqui na nossa região. E nós estamos com um lema que cada crente salvo, um aluno da escola bíblica dominical. Nós fizemos uma palestra de cada congregação aqui da 9, Volta do Cedo, Pôr do Sol, Cidade Nova, fui lá palestrar, falando sobre a importância da escola dominical, de cada crente salvo fazer parte dela no domingo pela manhã, em consagração e comunhão com Deus. E estarei fazendo o mesmo trabalho na Agrovilha 10, na Agrovilha 11 e na Agrovilha 7. Nós vamos levar as faixas, os cartazes e também fazendo a palestra com os irmãos nas congregações. No momento nós já fizemos aqui na 9 e nós estamos conscientizando a cada crente. O material aqui na nossa sede é gratuito, os irmãos não compram a revista, a igreja tem essa incumbência de fornecer esse material e nós estamos orando ao Senhor e matutino, rogando a Deus para que a nossa escola se fortaleça cada vez mais. Nós temos uma equipe de professor muito abençoado, muito amante daquilo que faz. É um grupo de aproximadamente 38 a 39 irmãos que trabalham aqui na Escola Bíblica Dominical, entre secretário, diretores da escola e professores. E nós agradecemos muito pela vida deles, pois são eles que têm feito com amor, com carinho, a essa escola crescer. E nós temos sentido a falta muito de alguns que não estão frequentando a Escola Bíblica Dominical ou estão vindo por acaso, às vezes. E nós queremos algo concreto, com firmeza, para um grande trabalho e crescimento da igreja. Desde o seu menor filho
que tem classe para o senhor, desde 1 ano de idade até o seu avô de 92, que é o mais velho que nós temos aqui é nosso irmão João Vitorino. É para qualquer um, em qualquer idade, nós temos todas as classes aqui na Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu queria que a igreja lesse para mim o cartaz, desde o primeiro quadro lá, ó. Tá vendo aí? Vamos ler um grupo. Vamos pular o maior letreiro e vamos para esse aqui. Vamos todos falar o nosso lema. Agora quem é salvo diz glória. Agora lê de novo, quem é salvo? Amém. Obrigado, meus queridos, por colocar a faixa. Essa faixa vai estar aí na nave da igreja. Se você for na congregação hoje aqui dentro da cidade, você vai ver essa faixa. Está lá. Nós colocamos que nós estamos nesse segundo trimestre trabalhando para restaurar todos os irmãos na escola dominical. O lema é salvo, tem que vir para a escola dominical consagrando, orando, buscando ao Senhor. Quero agradecer em primeiro lugar aqui aos músicos, que nós temos bons músicos aqui, aí os músicos que tocam para os jovens. Agora em maio nós teremos a nossa festa dos senhores, nós temos os nossos músicos também dos senhores, que vai estar ensaiando, tocando. E eu quero já agradecer os irmãos que desempenharam, atenderam o convite do nosso irmão Fagner, nosso irmão Gabriel, e juntaram eles aí para poder estar ensaiando, se eles são ocupados e eles puderam fazer, tiveram a imprensa de tocar tudo ao vivo, que Deus abençoe. Quero pedir música, perdemos músicos, eu não pedi para os músicos parar de tocar quando não estava pregando, eu pedi para baixar, estava além do som, e precisa entender. É bonito, belo, tocar, a pessoa está tocando, dando, eu quero, pode fazer, mas tem que ter uma tonalidade. Só que surdos, eles não vão ficar com raiva comigo, não. Eles não vão ficar com raiva. Eles são surdos, eles só escutam tipo alto. Eu estou mentindo? O músico tem esse negócio, não é para ele. Ele diz, pode botar no pé do vídeo das caixas dele aí. Altezinho, está faltando. É porque eu não como piqui. Quem gosta de piqui, escuta mesmo. Todo mundo falando, que cheiro é esse? Obrigado a vocês, obrigado pastor Wagner, irmão Gabriel, cadê Gabriel? Né? Que se empenharam dos dois, as esposas deles, o Gabriel não é casado não, a esposa dele tá. Deus abençoa. As regentes, cadê as regentes? A gente nossa aqui é pensa. Nós temos um grupão de regentes. Onde tem as regentes aí dos jovens? Olha quem pensa aí, ó. Tá faltando. Muitas regentes. Ó, tá ali no Camila. Pronto, Deus abençoa. Esse pessoal trabalhar, irmão, de uma maneira amorosa com esses jovens aí. Deus recompensa vocês. Viu? A mídia está ali também na bênção, registrando todo o congresso. Tá bem? Tá bem? Amém? Quero agradecer também os irmãos que fizeram aí um almoço de jovens, foi uma bênção, entendeu? Trabalharam com amor, almoçaram, e foi uma maravilha, que Deus recompensa os que trabalharam para isso acontecer, viu? Quero agradecer os irmãos que vieram me ajudar também aqui, juntamente com o pastor Wagner, colocar essas faixas, fazer algumas coisas. Tem muito, vê se não tem trabalho, mas tem muita coisa a ser feita. Quero agradecer o pessoal que trabalha na alimentação, para fazer a locomoção de tudo isso. Que Deus abençoe todos vocês. Mais um meu agradecimento, em primeiro lugar, ao pastor Senilson, que me atendeu o convite quando nós convidamos o seu filho, Daniel Berg, para estar aqui pregando conosco, trazendo a palavra de jovem. E nós amamos essa família. E não é simplesmente não, porque são homens de Deus, são famílias que têm chamado de Deus, eles conhecem a trajetória, e a gente convida a se preocupar, entrega o microfone despreocupado, com a mão pronta, se fazer coisa errada, ele puxa o paletó, mas entra, entrega o microfone. Com toda a confiança. Deus abençoe. O Juanzinho que me deu, cadê? Já está lá fora, meu Deus. Foi me ver.
Foi medir a pressão de novo. Me deu uma preocupação grande. Mas quando ele chegar lá em casa, antes de comer qualquer coisa, ele vai ter que medir a pressão de novo. Eu quero ver como é que está isso. Até ele acostumar com a aparelho. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês da forma especial. Aos irmãos, aos todos que cooperaram, Deus é bom e eu tenho certeza que Ele não deve nada a ninguém. Tudo que o homem fizer para Ele, Ele recompensa. Amém? Cadê os novos membros da igreja que foram batizados hoje? Fica de pé aí. Só se foi batizado hoje, que desceu as águas hoje. Que o pastor Wagner, o pastor Edmilson e o nosso irmão pastor Josué batizou. Ó, não está faltando, ele não tem vídeo aí não. Que Deus abençoe, no nome santo de Jesus. Vamos ficar de pé todos? Pronto, aqui é. Pronto, aleluia. Você está viajando hoje? Aqui? Diz que o irmão da irmã Sandra, é filho do irmão da irmã Sandra, Adilson, sofreu um acidente. Ele saiu e sofreu um acidente de moto, não está bem no hospital e está esperando uma vaga para ele sair para fora. Não me deram não, só falou aqui que o nome dele é Cláudio, é filho do meu barriga, acidentou, não está bem aí. Nessa oração nós vamos pedir o nome do Cláudio, que Deus graça, ela saiu daí e foi para lá, que Deus possa ter misericórdia. Deus abençoe.